e Blumed Saúde. Boa noite. O estado de São Paulo voltou em 100% do território à fase amarela do plano de retomada da economia. Com a decisão, comércios e serviços vão voltar a funcionar menos horas por dia e com capacidade reduzida. O motivo da reclassificação é o aumento do número de casos de coronavírus. Na fase amarela, a lotação dos estabelecimentos volta a ser de 40%. Os horários de funcionamento não podem passar de 10 horas diárias e eventos como festas e outros que geram aglomeração voltam a ser proibidos. Esta mudança para a fase amarela não altera a programação de volta às aulas e as escolas não serão fechadas. O Centro de Contingência decidiu também diminuir o tempo de análise de dados de 28 em 28 dias para 7 em 7 dias, como já fez anteriormente. É uma medida de prudência que estamos tomando para melhorar o controle da pandemia. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, as internações no sábado foram quase 20% superiores às de 28 dias atrás. Precisamos do apoio, o apoio da população, o apoio de micro, pequenos, médios e grandes empresários e o contínuo apoio dos heróis que são os profissionais de saúde, que em São Paulo já ajudaram a salvar milhares de vidas e que continuarão a fazê-lo com enorme sacrifício, seja no sistema público de saúde, seja no sistema privado. E a você que está na sua casa nos assistindo nesse momento, nos ajude. Até a chegada da vacina e a imunização dos brasileiros, precisamos ter cautela, paciência, resiliência e compreensão e muita orientação, principalmente aos mais jovens, para que, por favor, evitem aglomerações, por favor, usem máscaras, por favor, lavem as suas mãos e compreendam que a Covid-19 não foi embora. O vírus ainda está presente e o vírus mata. A reclassificação repercute em Santos. Eu acho ótimo, estava precisando mesmo, porque o pessoal não está obedecendo o uso de máscara. É máscara no queixo, máscara no pulso e sem máscara mesmo. Então estava precisando. Isso daí é uma politicagem que começou lá atrás, em outubro, e estendeu-se até hoje. Então, existe a doença, todo mundo sabe. A gente tem que se precaver, com certeza. Mas o que estão fazendo? Estão acabando com os nossos comércios. Estão acabando com o comerciante. Estão acabando com a pessoa pobre. É isso que está acontecendo. Nós precisamos trabalhar. Eu fui a um salão de beleza para buscar a minha amiga, eu fiquei impressionada. Eu tive que esperar lá fora, que o salão super lotado, aqui perto. Então eu acho que já era para ter retomado, porque infelizmente as pessoas não estão respeitando. A volta à fase amarela já era esperada pelo proprietário desta livraria. Estava imaginando pela indisciplina notada nas ruas, né? É claro que a gente lamenta a economia ter que andar para trás, mas a vida ela é soberana nesse sentido. Então só nos resta entender esse cenário de preocupação, colaborar com as nossas perdas e esperar que a sociedade entenda que uma pandemia, só pelo fato de ela não ver o vírus na rua, não é porque ele não exista, né? A notícia também não pegou de surpresa os funcionários deste tradicional restaurante, que às 4 da tarde já estava encerrando as atividades. Você tem um horário, você tem uma carga de funcionários, né, gente que precisam trabalhar, entendeu? E realmente o patrão aqui tem feito todos os esforços para segurar os funcionários, né? Mas nem todo mundo teve essa capacidade realmente de segurar os seus funcionários. Então a gente vamos tocando, mas que tá difícil, é complicado, é. E justamente sobre os impactos aos bares, hotéis e restaurantes, nós conversamos ao vivo com o presidente do sindicato da categoria, o Heitor Gonzalez.
Presidente, boa noite, obrigado por participar conosco. Primeiro, queria saber o seguinte, o sindicato concorda em cumprir essas novas determinações impostas pela fase amarela? Boa noite. Na verdade, mais uma paulada em cima de uma categoria que foi massacrada por quase 5 meses, né? Nós começávamos agora a nos reerguer e lógico que, infelizmente, aguardávamos também que alguma coisa parecida com o que aconteceu hoje iria acontecer por conta dos descuidos de muitos, infelizmente até muitos comerciantes, muitos clientes. As pessoas acharam que a pandemia tinha acabado e podemos dizer que a nossa segunda onda chegou antes de acabar a primeira, né? O que é muito triste. Ora, presidente, numa conta rápida aí, dá para projetar qual pode ser o prejuízo da categoria nos próximos 15 dias, por exemplo, com essas restrições novamente? Olha, principalmente para os bares e quiosques, o prejuízo é muito grande, porque tendo que fechar às 10 horas da noite até a 1 da manhã, seriam 3 horas onde o movimento é o mais intenso, né? Geralmente os bares começam a funcionar de uma forma mais produtiva a partir das 8, 9 horas da noite. Para os restaurantes é um pequeno prejuízo, mas um pouco menor que para os bares. Mas para os bares vai ser um grande prejuízo, com certeza. Qual tem sido a postura da população em relação a isso, presidente? Quer dizer, as pessoas concordam, acham que não, que tem que ficar como está? Olha, infelizmente, é bem típico talvez até do brasileiro, né? Nós temos os restaurantes, eles têm sido muito fortes no seu protocolo e têm obrigado os clientes. Isso não deveria acontecer, os clientes já estão acostumados, são 3 meses já de protocolo, já deveriam estar acostumados. Eles querem chegar nos restaurantes, não querem usar, querem transitar dentro dos restaurantes também sem usar as máscaras. E sem dúvida, hoje a nossa vacina, por enquanto, ela se chama máscara e álcool. São os 2 itens que todos temos que usar de hora em hora, de minuto em minuto. E sem dúvida os clientes arrumam muita confusão nos restaurantes, temos tido muitos problemas para fazer com que os protocolos sejam cumpridos à risca. Quero agradecer aqui o presidente Heitor Gonzalez, do Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes. Obrigado pela entrevista e uma boa noite, viu, presidente? Ok, um abraço, obrigado. Vale destacar que toda cidade tem autonomia para seguir seus conceitos independentemente da orientação do governo do estado. Quanto aos shoppings e praias, nós procuramos o prefeito de Santos e presidente do Condesb, Paulo Alexandre Barbosa, que não se pronunciou até o fechamento desta edição. E a Prefeitura de Santos realizou barreiras sanitárias na entrada da cidade neste fim de semana para impedir a entrada dos turistas de um dia. Somente ônibus e vans de turismo que já estavam cadastrados pela Secretaria de Turismo da cidade ficaram autorizados de entrar no município. Com o aumento de casos da Covid-19, a Prefeitura decidiu criar 2 barreiras sanitárias, uma na altura do emissário submarino e outra próxima à divisa com São Vicente. O objetivo é barrar a passagem desses ônibus e vans não autorizados, que costumam fazer o famoso bate-volta com turistas para curtir as praias na cidade. Iniciou-se às 3 horas da manhã e terminou às 11 horas. No total de 7 veículos abordados. Desses 7 veículos, 5 eram ônibus e 3 vans que estavam autorizadas. E 2 retornaram porque não tinha cadastro na Secretaria de Turismo de Santos, permitindo a entrada dele ao nosso município. Com o início da temporada de compras de fim de ano, o movimento nos shoppings da região também começaram a aumentar. Por isso, a Prefeitura também realizou a fiscalização nos estabelecimentos comerciais. A Secretaria Municipal de Saúde verificou se vêm sendo cumpridas as normas estabelecidas. Este shopping no bairro do Gonzaga intensificou os cuidados com aferição de temperatura, mais adesivos com marcações de distanciamento e com o limite de pessoas em cada loja. Medidas aprovadas por quem passa por aqui. Eu acho maravilhoso, né? Porque assim, nós estamos vendo que os casos não pararam, né? Mas que a Prefeitura ainda continua fiscalizando, né? Pedindo para todo mundo usar as máscaras, né? Hoje é a primeira vez que eu estou vindo ao shopping, né?
Então, assim, com todo cuidado, álcool em gel, na bolsa e tudo mais, e temperatura também, né? Eles estão verificando, eu acho que tá seguro, né? Como parte da ação, a Prefeitura também intensificou a fiscalização em bares, baladas e restaurantes durante a noite e de madrugada, por meio de fiscais da Secretaria de Finanças, com o apoio da GCM. Uma carreta carregada com milho pegou fogo na Via Anchieta. Foi hoje, no início da tarde. Dentro do caminhão, 38 toneladas de milho. O veículo pegou fogo na altura do quilômetro 49 da Via Anchieta. Ninguém ficou ferido. As causas do ocorrido ainda estão sendo investigadas. A pista ficou interditada por 2 horas. No próximo bloco, o cenário político da região depois do segundo turno das eleições 2020. Eleições 2020, apuração segundo turno. Apoio Hospital Oftalmológico Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. E Laboratório Célula Mater. O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O Lab Express. São mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até 1 hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame. Acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. Lab Express é Célula Mater. Equipe Lock, locação de equipamentos para construção civil. Equipe especializada em manutenção e assistência técnica. Linha completa de produtos com os maiores estoques do litoral. Garantia, tranquilidade e eficiência em suas obras. Sempre com novas tecnologias para atender o mercado com economia, agilidade e segurança. Ligue 3224-3100 ou acesse equipelock.com.br. Equipe Lock. Qualidade é proporcionar satisfação aos nossos clientes. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Natal iluminado em Shopping Pátio Iporanga. A cada R$200 em compras, concorra a prêmios e ganhe uma árvore de Natal decorativa. São R$10.000 em prêmios, com cupons em dobro de domingo a quarta. Pátio Iporanga, o shopping feito especialmente para você. Os compromissos eleitorais do prefeito eleito Caio Amado não acabaram. Logo pela manhã, ele esteve no programa Bom Dia Cidades e falou um pouco mais sobre esse desafio que, para ele, começa a partir de hoje. Um dos primeiros compromissos do prefeito eleito de São Vicente foi no Bom Dia Cidades, onde conversou com a jornalista Natalina Nini por mais de 10 minutos. Na redação, cumprimentou a todos. Em seguida, falou com a nossa equipe. Caio Amado assume oficialmente em 1º de janeiro de 2021, mas afirma que o governo já começou. A gente está nessa expectativa dessa transição, já que se inicie logo e que a gente possa absorver tudo o que está acontecendo nesse momento dentro da máquina da cidade. O prefeito eleito falou de um dos maiores desafios que vai enfrentar. Ele assume o governo em plena pandemia do novo coronavírus e diversos flagrantes de desrespeito às regras em São Vicente. Aglomerações, falta do uso de máscara e também de fiscalização. A conscientização é que faz o cidadão mudar e não simplesmente a letra rígida da lei, sabe? A lei importa, a lei rege, mas se você não conscientiza, você não consegue fazer as coisas acontecerem, saírem do papel. Vamos envolver o movimento cultural da cidade, vamos envolver todo mundo que tiver interesse, as empresas da cidade, para que a gente possa cada vez mais poder conscientizar o cidadão sobre o momento que a gente vive. Para Caio Amado, a área continental e a área insular de São Vicente vão ser integradas e se desenvolver juntas. Eu quero ver o desenvolvimento cruzar a ponte que ficou interditada, a nossa ponte dos Brasileiros. Eu quero ver o desenvolvimento cruzar a ponte. Para mim, esse é o grande mote da nossa campanha, levar uma iluminação, levar uma segurança, levar o asfalto tão esperado,
levar uma escola de qualidade, a saúde perto de casa. Esse é o desafio que a gente tem e a gente vai cumprir sim. Sobre o relacionamento com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, Caio vai adotar uma postura de conciliação. Não quero briga com ninguém, quero paz para que a cidade possa crescer. O vice-governador do estado de São Paulo é o Rodrigo Garcia, que é do DEM, o partido da minha vice-prefeita. Então as portas estão mais que abertas. Nós temos apoio de deputados estaduais declaradamente afirmado que eles vão trazer recursos para a cidade. Podemos, que é o meu partido, ele tem ali uma relação muito boa com o governo federal, do ponto de vista de diálogo com ministros, e eu mesmo, sem mandato, tive portas abertas com 4 ministros em 2019, e agora com o mandato que terei, né, agora eleito, espero ser bem recebido mais uma vez, e tenho certeza que serei, até porque o Podemos é a segunda maior bancada do Senado Federal. Caio Amado teve 90.876 votos. Em porcentagem, isso dá 56,31%. Mas os números são apenas um aspecto de uma eleição que foi histórica para São Vicente, já que foi a primeira vez que os cidadãos escolheram um prefeito em segundo turno. Caio Amado não nega o peso da responsabilidade. Diz que trabalhou bastante para chegar ao cargo e que vive uma mistura de sentimentos. Felicidade e responsabilidade. Em alguns momentos eu me pego sorrindo, em outros momentos eu já me pego pensando amanhã, o que será feito, como a gente pode construir algo melhor, e aí uma coisa vai puxando a outra. Então, estou muito feliz, de uma forma geral, muito bom. Segundo a assessoria da prefeita eleita em Praia Grande, Raquel Chine, ela não teve agenda hoje. Passou a segunda-feira ao lado da família. E o número de eleitores que não compareceram ao segundo turno das eleições municipais de São Vicente e Praia Grande foi maior que a média nacional. Na primeira cidade do Brasil, mais de 80 mil não votaram e em Praia Grande quase 75 mil. Sobre esse assunto, nós conversamos ao vivo com o cientista político Rafael Moreira. Rafael, boa noite, obrigado por participar com a gente aqui. Por que você diria esse número tão grande de abstenção, imagino, além da pandemia, né, que é um dos motivos, com certeza? Antes de mais nada, boa noite, Nineu, boa noite a todas e todos. Eu tenho um pouco de cautela ainda em relação aos dados de abstenção, né? As cidades que estavam passando por recadastramento biométrico estavam ficando com taxas de abstenção, e assim como votos brancos e nulos, dentro da média. As nossas cidades estavam passando por esse processo, então a tendência é que eles mais uma vez ficassem dentro da média. Lógico, a pandemia muda um pouco esse cenário, né? Cidades que têm uma proporção alta de idosos, tal como são daqui da Baixada Santista, a gente esperava que ia ter uma taxa alta de abstenção, porque é uma parcela da população que não tem mais o voto obrigatório. Então, são pessoas que já não tinham a obrigatoriedade do voto, que são mais suscetíveis à própria Covid, inclusive. Então, era de esperar que aquelas pessoas ficariam mais em casa. Então, eu não duvidaria que se a gente fosse cruzar esses dados de maneira etária, acho que a resposta estaria mais ou menos aí, eu acho. Os candidatos que estão no segundo turno, por exemplo, de alguma maneira é um desestímulo para aquele que não ia votar em nenhum dos dois, já não votou e fala, bom, também não vou votar agora no segundo turno. Sim, acho que também isso contribui, né? Quando a gente pega cenários de segundo turno, onde em alguns casos, né, há pouca diferença entre aquele plano de governo que está sendo apresentado, pessoas que encontraram alternativas no primeiro turno, mas não viram seus candidatos ir para o segundo, lógico, você tem ainda mais estimuladas a ir para as urnas, né? Então, enfim, acho que é um somatório de fatores, né? Bom, o PSDB está com 7 das 9 prefeituras da região. Qual é a leitura que dá para fazer dessa realidade? Porque eu fico imaginando o seguinte, o João Dória, o governador João Dória, que é do PSDB, tem uma grande rejeição no Estado. Sim. Mas parece que essa rejeição não se reflete no partido dele, né? Sim. É uma rejeição pessoal, já que o PSDB tem 7 das 9 prefeituras na região. Quando a gente pega o cenário nacional, né, o PSDB de fato encolheu como um todo, né, mas ele manteve aqui o estado de São Paulo com uma quantidade grande de prefeituras, né, e tem um fator histórico para isso, que é a herança histórica herdada do PMDB, os diretórios, tem uma série de estudos que já procuram mostrar isso. Aqui na região da Baixada Santista enfim, o cinturão tucano já há algum tempo, né? As pessoas falam que é a capital do Tucanistão, né? Aqui, historicamente, as prefeituras têm sido ou com a participação no executivo, né, por parte do PSDB, ou encabeçando a própria prefeitura, e tem sido o caso aqui recentemente. Essa rejeição que o João Dória tem, ela acabou não sendo transferida em muitos casos, porque ele mesmo se escondeu em alguns pleitos, né? Foi o caso de São Paulo, por exemplo. Né? A campanha do Covas, ele apareceu só lá no discurso de Exato, sim.
E a primeira postagem que o Covas fez, ou que o Dória fez, posicionando e falando em relação à eleição de São Paulo, foi no dia indo votar postando uma selfie junto. Então, foi uma estratégia do partido, que, enfim, goste ou não dela, acabou dando certo, né? João Dória sabe que tinha uma rejeição alta no estado como um todo, se escondeu e assim conseguiu eleger boa parte dos prefeitos. Nós vimos agora aí o Caio Amado, né, prefeito eleito de São Vicente, falando justamente sobre isso, quer dizer, não é o partido dele, a vice dele é do vice do Dória e assim por diante. Você acha que de alguma maneira isso pode prejudicar o Caio Amado especificamente ou não? Ou os outros prefeitos que não são do PSDB? Eu acho que a chegada do Caio à prefeitura simboliza um pouco do que está acontecendo nacionalmente, né? Então, se por um lado o PSDB encolheu um pouco, lógico, alguém cresceu, né? E quem o cresceu PSDB ainda vai administrar o maior número de pessoas, sim, né? Exato, assim, e mantém um número de prefeituras altíssimo aqui no estado de São Paulo. Mas ele perdeu terreno para partidos que são aqueles do campo do centrão, né? Que usam determinada retórica dizendo que não são de esquerda nem de direita, que vão dialogar com todo mundo, os moderados, etc. Sim, mas que tem a sua postura clara ali no campo da direita, e a gente pega os planos de governo e eles expressam isso. A chegada ao poder do Caio e também de outras prefeituras aqui da região, não só da região, mas do estado como um todo, com partidos ligados a esse campo, né, do centrão, republicanos, PSD e tal, teve um pouco a ver com isso. Então, a gente espera que não vai ter nenhuma dificuldade, porque sendo os partidos do centrão, eles têm canal aberto de diálogo com qualquer força que tiver no poder, seja de esquerda, inclusive no governo federal, né? Inclusive no governo federal, né? A retórica do centrão é um eufemismo histórico usado por esse campo de partidos para se esconder, e muitas vezes a mudança de nome deles também tem a ver um pouco com isso, né? Agora, dá para... Uma cobrança que é constante aqui é justamente sobre a região metropolitana, que ela nunca sai do papel, que ela nunca vai para a prática, com 7 prefeituras agora do mesmo partido, do PSDB. Dá para imaginar que nós vamos finalmente ter uma região metropolitana efetiva, Rafael? Olha, eu gostaria de dizer que sim, mas assim como na última eleição o PSDB conquistou uma quantidade grande de prefeituras, a expectativa era essa, não se confirmou, então eu não ficaria com essa expectativa tão alta de mais uma vez imaginar que por conta de boa parte das prefeituras estar ligadas ao mesmo partido isso vai acontecer. Então eu teria um pouco de ceticismo em relação a isso, sinceramente. Agradecer o Rafael Moreira, cientista político. Rafael, obrigado, pela sua entrevista. Imagina. Só para pontuar dados importantes sobre os pleitos de São Vicente e Praia Grande, pela primeira vez, teve segundo turno nos 2 municípios. Caio Amado é o prefeito mais novo da história da cidade, mais antiga do Brasil, ele tem 29 anos. E Raquel Chini, a primeira mulher a chefiar o executivo da Praia Grande. O Caderno Regional faz um rápido intervalo, mas volta já. Neste período de reabertura, a Célula Mater deseja que você reabra com mais humanidade. Renasça com mais amor. Ressurja com mais união. Retorne com mais cuidados. Renove com mais proteção. E realize com mais parceria. Afinal, a saúde não pode parar. Nem você. Ponto de Vista, segunda a sexta, 1h30 da tarde, na Santa Cecília TV. Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. Acabamos de passar por um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, Governo de São Paulo. Programação regional e seu anúncio. Uma dupla de sucesso. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Com a chuva, as temperaturas caem um pouco nesta terça-feira. Confira a previsão do tempo. Em Santos, o sol aparece entre nuvens, mas chove em todos os períodos.
A máxima será de 28 e a mínima de 22. O mesmo acontece em Guarujá, onde chove o dia todo e as temperaturas ficam entre 22 e 28 graus. Em Cubatão, há 80% de probabilidade de chuva. A máxima será de 31 e a mínima de 25. São Vicente também terá temperaturas entre 25 e 31 graus. Chuvas isoladas poderão ocorrer em todos os períodos desta terça-feira. Em Praia Grande, o céu estará encoberto ao longo do dia e estão previstas pancadas de chuva, máxima de 33 e mínima de 22 graus. Bastante chuva também em Mongaguá. As temperaturas vão oscilar entre 22 e 27 graus. Mais de 16 milhões de brasileiros têm diabetes, uma doença crônica que afeta a maneira como o corpo metaboliza a glicose. E segundo um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 59% deles apresentaram uma piora durante a pandemia. 15 anos, Jennifer convive com a bomba de infusão, um equipamento conectado a um catéter na lateral do corpo que produz de forma constante a insulina que ela precisa. Ela descobriu a diabetes aos 9 anos. Não se cuidou de forma adequada na adolescência e aos 25 acabou perdendo a visão. Eu tive descolamento da retina esquerda. E daí eles já me orientaram para fazer a cirurgia de vitrectomia. A cirurgia de vitrectomia é uma cirurgia de alto risco, porque é uma membrana que gruda na retina. Então, eles têm muito receio que cortem a retina na hora dessa cirurgia. Só que isso não aconteceu. O meu problema foi no pós-cirúrgico. Eu acabei desenvolvendo um glaucoma na vista esquerda, que eu perdi totalmente a vista, e tive uma cicatrização hipertrófica na vista direita. Isso daí fez com que a minha visão de 60% fosse para 3%. O endocrinologista William Pedrosa explica as complicações que podem acometer os pacientes que não tomam os cuidados necessários, como a dieta e o acompanhamento médico. As complicações crônicas que vão vir desse controle irregular ou mal feito do paciente diabético podem levar algum tempo para acontecer. Elas podem acometer, por exemplo, órgãos muito importantes como os olhos, podem ter também lesões renais, levando a uma insuficiência do órgão renal em filtrar o sangue, trazendo essa dificuldade também ao longo do tempo. Podem também acometer nervos, trazendo dificuldade para o funcionamento da sensação nervosa, com dor e mau funcionamento de alguns órgãos também. As complicações da doença sempre trouxeram grandes preocupações para a estudante Milena, que convive com a diabetes tipo 1 desde os 7 anos. A medição da taxa glicêmica e as 2 doses de insulina que toma todos os dias já fazem parte da rotina. Ela segue à risca a dieta e todas as orientações médicas para conseguir manter a doença controlada. Eu nunca fui chegada ao doce, então para mim não foi uma perda muito grande. E aí, depois que eu adquiri a diabetes na infância, eu sempre me cuidei. Eu não como açúcar, eu evito farinha branca, tudo que é pão, média, pizza, pastel eu evito. Eu como coisas integrais, né, barras de cereais, arroz integral, macarrão integral, como tudo que é integral que ajuda na minha alimentação. Foi pensando nessas pessoas que a Jennifer, lá do começo da reportagem, resolveu escrever um livro. Nas páginas de Vida que Segue, ela conta tudo o que passou e os desafios que a diabetes traz em várias fases da vida. Com um título incentivador, ela explica que é possível sonhar e realizar. O maior limite que a gente pode colocar são os nossos medos, e nós nos limitando. Ninguém é capaz de limitar a gente. Então eu falei assim, eu tenho que, tá motivando, incentivando, tá estimulando as pessoas. Então é preciso que as pessoas entendam que é necessário estar olhando para o lado para seguir adiante. Então, esse projeto do livro, ele não é apenas preventivo, ele é motivacional e ele é inclusivo também. Quem quiser contribuir com a edição da Jennifer, o endereço está aparecendo aí na sua tela.
A edição de hoje termina aqui. Continuem com a nossa programação. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau. Caderno Regional. Apoio Laboratório Célula Mater e Blue Med Saúde.